Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece no seu corpo quando você consome o leite à noite. Como isso impacta no açúcar do sangue, no controle do diabetes, no seu próprio sono, na inflamação, na saúde dos ossos, tem ou não relação? E como é que fica o ganho de peso? Eu vou explicar tudo isso aqui para você, cientificamente comprovado, você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de consumir leite à noite e como você consome esse leite? Você acrescenta algum ingrediente? Eu vou adorar ver o seu comentário. Eu sei que muitas pessoas têm hábito de consumir o leite no período da noite. Algumas pessoas com canela, com achocolatado, tem gente que faz um mingauzinho com aveia. Quero saber como você consome. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra também de deixar a curtida no vídeo, isso é super importante para mim, porque mostra para o YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo. Vamos começar a falar mais então sobre essa questão do leite ser consumido especialmente antes de dormir. Quando a gente pensa em consumir o leite antes de dormir, muitas pessoas fazem isso visando melhoria do sono, relaxamento, né? Até brinquei falando que antigamente isso era muito comum, né? E as vovós às vezes indicavam, você está com alguma dificuldade para dormir? Toma um leite morno que vai te ajudar a relaxar, e tem ciência realmente por trás disso. Quando a gente observa a composição do leite, uma das coisas que salta aos nossos olhos é a presença que ele tem naturalmente de triptofano, que é um aminoácido que ajuda, né, a melhorar a conversão dele mesmo, né, ele favorece a formação da melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono, e a serotonina, que é relacionada ao relaxamento, bem-estar. Então, consumir o leite, principalmente nesse horário da noite, aumenta os níveis séricos desse triptofano, que pode aumentar a produção da melatonina e da serotonina também, favorecendo uma melhor noite de sono. Ainda tem alguns detalhes interessantes com relação a isso, porque quando você consome o leite à noite morno, por exemplo, vai favorecer mais o relaxamento, porque ele dilata levemente os vasos periféricos e relaxa o sistema nervoso parasimpático, que ajuda a gente a relaxar, repousar. Então, se você puder o leite morninho, melhor ainda. Ainda tem a questão do triptofano ser favorecido, né, na formação dele, absorção dele pela barreira hematoencefálica, quando tem alguma secreção de insulina. Claro que a gente nunca quer um pico super grande de insulina à noite. Então, quando você for consumir o leite à noite, você pode consumir com uma fruta, preferencialmente de menor índice glicêmico, como por exemplo um morango, uma ameixa fresca, uma pera, uma maçã com casca, podem ser boas opções. Você pode de repente acrescentar uma chia também, um pouquinho de canela, para melhorar esse perfil nutricional dessa refeição, o que vai te ajudar, inclusive, a se manter mais saciado, evitar ficar petiscando durante a noite, né? Evitar ficar com fome de madrugada. Então, tudo isso favorece a sua noite de sono também. Outra questão é que o leite contém a caseína, que é uma proteína de digestão mais lenta. Então, isso também ajuda a aumentar a sua saciedade durante o período noturno. Muitas pessoas que consomem o leite antes de dormir, como eu te falei, não têm aquela necessidade de ficar acordando para, enfim, comer, petiscar. Eu falo isso porque, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem isso durante a noite. Então, isso ajuda você a se manter mais saciado enquanto você dorme. E é interessante que a gente tente manter essa pausa intestinal, né? Que a gente consiga, pelo menos, dar umas 10, 12 horas sem se alimentar durante a noite, pelo menos isso, né? Para conseguir dar um descanso intestinal, regular os níveis de açúcar do sangue, isso vai te favorecer, sim. Então, isso acaba sendo muito interessante. Se você faz esse jejum fisiológico noturno, né, o que a gente brinca até falando que é o jejum do exame de sangue, é interessante se você busca preservar a sua massa magra, porque a caseína é uma proteína de lenta liberação, de lenta absorção, então favorece nesse sentido. Agora, se você tem intolerância à lactose, se você costuma sofrer com refluxo gastroesofágico ou tem muitos gases, talvez possa prejudicar o seu sono, porque ele pode favorecer essa questão da digestão ficar mais lenta, pode favorecer o acúmulo de gases se você tem intolerância à lactose. Então, isso é para as pessoas que são saudáveis, que não tem nenhuma condição de saúde associada, tá bom? Se você tem alguma condição de saúde, tá na dúvida desse horário, se vale a pena você tomar nesse horário ou não, obviamente fala sempre com o médico ou nutricionista que te atende na sua cidade. Algumas pessoas que vivem com diabetes ou têm açúcar do sangue elevado querem saber se a opção, né, de consumir o leite à noite é uma boa alternativa ou não. Isso sempre vai depender de como você consome, porque o leite realmente ele tem a lactose, que é o açúcar naturalmente presente nele, que pode aumentar um pouco os níveis de açúcar do sangue. Eu tenho um vídeo inteiro aqui falando mais sobre leite e açúcar do sangue, falando inclusive do metabolismo, da parte fisiológica. Se você quer saber mais detalhes, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Mas, na verdade, leva muito em consideração, nesse momento,
com que você vai consumir o leite, porque é muito raro uma pessoa tomar o leite puro, absolutamente sem nada. Então, pensa bem, se você é uma pessoa que consome o leite com achocolatado, se você coloca açúcar, se você coloca eh, algum tipo de fruta muito pesada, muita quantidade de fruta nesse momento, se você coloca, por exemplo, leite com banana, com mel, com aveia, aí é muito carboidrato para o corpo realmente assimilar, digerir e metabolizar durante esse processo da noite. Então, questões que podem te ajudar a retardar essa absorção do carboidrato natural do leite é optar pelo leite integral, porque ele vai ter já gordura naturalmente presente nele, e o leite já tem a caseína, né, que é uma digestão de lenta absorção, como eu te falei, então já vai reduzir um pouco essa absorção e digestão da lactose. Agora, o que de fato você pode fazer, por exemplo, se você tem uma contraindicação para consumir o leite integral, tem algum problema de dislipidemia, mas você quer lentificar a absorção desse carboidrato, é sempre lembrar de consumir a gordura boa e a fibra saudável, como por exemplo a chia, a linhaça, podem ser boas opções para você acrescentar no seu leite à noite, até mesmo um pouco de psyllium, de repente, né, misturar um pouquinho para tomar junto com o leite. Lembrando sempre de fazer um balanço da quantidade de fibras que você consome no restante do seu dia. Não é para exagerar nesse horário noturno, mas lembrar que ela vai ter que entrar no cômputo total do seu dia, né? Porque para não exagerar antes de dormir, para hidratar bastante o corpo ao longo do dia também, mesmo que seja previamente, no dia seguinte continuar hidratando o corpo. Agora cuidado, né, com essa questão, porque muitas pessoas consomem achocolatado. Se você gosta do sabor do chocolate, o cacau 100% é uma opção mais saudável e fica super saboroso. "Ah, Patrícia, mas o cacau não dissolve bem". Realmente o cacau tem uma solubilidade ruim. Então aqueles aparelhinhos que você compra para bater a espuma do leite, que às vezes são super baratinhos, que você tem uma pilha e bota e fica tipo um mini batedorzinho, você pode utilizar ele para bater o seu cacau 100% com umas gotinhas de estévia. Vai ficar com um sabor super parecido do achocolatado, sem ter o excesso de açúcar que normalmente tem, sem ter aquele excesso de gordura. Lembre que o chocolate, inclusive, né, o cacau de boa qualidade, o cacau 100%, ele é rico em fibras, ele é antioxidante, o que ajuda a controlar também o açúcar do sangue, ajuda a melhorar a nossa saúde como um todo. Ainda falando dessas adições ao leite, né, tudo que você acrescenta no seu leite vai determinar se esse leite vai te ajudar a manter massa magra, preservar o seu peso ou acrescentar mais peso, né. Então vale a pena fazer essa ressalva também, que isso não está só relacionado ao controle do açúcar do sangue. Se você é uma pessoa que está querendo emagrecer, não vale a pena você acrescentar uma grande quantidade de chocolatado, uma grande quantidade de mel, uma grande quantidade de carboidrato nesse momento, porque você vai dar mais pico de insulina, o que prejudica essa questão também. Outro detalhe interessante é a correlação do leite com a saúde óssea. Claro que a gente já pensa, né, nisso com relação ao leite, porque o leite naturalmente é fonte de cálcio, é fonte de magnésio. Agora, quando a gente consome ele à noite, como a caseína é absorvida mais lentamente, vai deixar esse pool de aminoácidos circulantes, até do magnésio ali mais biodisponível para esse período de regeneração noturna, o que pode favorecer a saúde óssea também. Lembra que eu tenho no canal também uma playlist falando mais sobre ossos, articulações, dando algumas dicas sobre como melhorar a saúde óssea, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Então, de uma forma mais resumida, se você busca consumir o leite à noite para melhorar a sua saúde, quais são as diretrizes que você tem que tentar fazer, né, com relação ao consumo do leite para tirar os benefícios dele e não piorar um alimento que tem um potencial de ser benéfico nesse horário. Então, o ideal é que você procure sempre o leite sem açúcar, né? Não vai acrescentar mel, não vai acrescentar açúcar, não acrescenta chocolatado pronto, porque isso vai trazer uma carga glicêmica, uma carga de açúcar muito grande. O ideal é que, se você quiser dar um saborzinho, ou acrescenta o cacau 100%, ou acrescenta a canela. Você pode botar um pouquinho de noz moscada ralada, se você gostar, para dar uma temperada no seu leite, né? Trazer ali os efeitos benéficos desses ingredientes de uma forma mais natural. A quantidade também varia muito. Um grande volume de leite logo antes de dormir pode piorar essa questão, como eu te falei, do refluxo, do desconforto intestinal. Então, até 200 ml é uma boa opção, e nunca imediatamente antes de dormir, porque o ideal é que você espere pelo menos 1 e meia para você poder urinar, para você não ficar acordando de madrugada, porque o leite tem um grande volume de líquido também. E se você consome imediatamente antes de dormir, pode prejudicar o seu sono, no sentido de que você vai acordar de noite para fazer xixi por conta desse grande volume de líquido que você consumiu. Então é uma outra questão. E se você quiser melhorar ainda mais o perfil nutricional do leite, melhorar o seu sono, lembra de casar ali com alguma fibra boa além do carboidrato. Então pode colocar uma porção de fruta, se for o caso, até para favorecer mais a absorção desse triptofano,
Mas aí lembra da fibra também, o psyllium, a chia ou a linhaça vão te ajudar a lentificar a absorção desse carboidrato, sem dar grandes picos de glicose, o que vai favorecer ainda mais o perfil desse alimento para você. Quero saber então se você fazia alguma dessas combinações, como você toma o seu leite, ou se você não toma leite, consome outro alimento antes de dormir, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa dessas informações. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem? É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.